Olá, hoje é dia da gente falar da nossa vocação. Somos a capital nacional, não do calçado, de órgãos. O meu convidado de hoje, bem-humorado, otimista e empreendedor, natural de São Leopoldo, filho da dona Lígia e do seu Arno, é formado em engenharia eletrônica. O marido da Rosane seguiu os passos e a paixão do pai e do vô, que tiveram uma empresa de órgãos muito importante para o desenvolvimento da história da nossa cidade. Os órgãos Bonn. O pai do Daniel, da Marina e da Marcela fabrica órgãos, desenvolve controladores MIDI para instrumentos musicais e órgãos de tubo, órgãos litúrgicos com 2 teclados e pedaleira. Hoje teremos uma conversa de peso com Fábio Bonn. Seja muito bem-vindo, Fábio, para essa conversa de peso. Prazer te receber aqui. Muito obrigado. O Fábio, a gente até pode se orgulhar assim, de sermos capital nacional do calçado, mas nós também somos dos órgãos. Que história é essa, hein? A nossa empresa é a única na América do Sul a fabricar órgãos litúrgicos, órgãos para a igreja, especialmente feitos para a igreja, né? Isso no Brasil inteiro só tem coisas populares, para música popular e tal. Isso há quase 100 anos, perto de 100 anos. 1924, quase 100 anos, né? 1924 meu avô começou fazendo órgãos de Bom Princípio, né? Na verdade, ele começou a fazer órgãos por um acidente. João Edmundo Bonn. Isso, ele foi convidado por um engenheiro alemão que veio montar o órgão de Bom Princípio para ajudar, precisava alguém para ajudar a montar o órgão, né? Então, ele ficou apaixonado. Qual era o ofício dele na época? Ele trabalhava com máquinas de costura e ourives, né? Ele tinha uma loja, né? Uma coisa assim, uma oficina, né? E ele se apaixonou pela profissão, né? E ali em diante ele começou a fabricar órgão. O engenheiro deixou todos os projetos, livros que ele tinha em alemão, deixou para o meu avô, né? Ali ele aprendeu o ofício, né? Quase autodidata, lendo sim. Evidentemente participando dessa implantação. Lógico, depois que ele fundou a empresa aqui em Novo Hamburgo, ele foi para a Alemanha, fez cursos lá e tal, né? Mas ele foi autodidata no início, né? Aqui foi um convite para ele vir para cá. Sim, ele veio a convite do pastor Pommel. E aí, o Novo Hamburgo recém-emancipado, alguns anos depois... ele veio para montar o órgão da Igreja Evangélica de Hamburgo Velho. Perfeito. Então, o pastor Pommel, que na época era pastor da igreja, convidou ele, junto com o prefeito e tal, para ele fazer a fábrica aqui em Novo Hamburgo, né? Então, aí que ele começou a coisa em Novo Hamburgo, né? Era um grande empreendedor. Sim, ele começou, a fábrica era pequena, mas ele, rapidamente, ele já estava fazendo 40 harmônios por semana. Imagina. Isso é muita coisa, né? Tudo é um artesanato, isso é feito à mão, né? Tudo de madeira e couro, né? Palhetas. Como é que é a diferença do órgão e do harmônio? De órgão de tubos, né? Ambos? O primeiro lugar é o preço, né? Porque um órgão de tubos, ele fazia assim, ele ia na igreja, e aí se a igreja era barroco, o estilo era barroco, então ele desenhava o órgão para cada igreja onde o órgão de tubos, né? Então, e o harmônio não, era uma coisa portátil, barata, né? Que era muito mais fácil de fabricar, ele fazia em série os harmônios. O órgão de tubos era feito uma média de 10 por ano, e era feito um projeto para cada Só igreja. As grandes igrejas tinham... Grandes igrejas. Mas na época o Brasil é grande, né? Tinha muitas igrejas. O Brasil, vírgula, né? Sim, ele chegou a botar alguma coisa na Argentina, no Uruguai, né? Alguma coisa para fora. Venceu essas barreiras, as fronteiras do nosso Mas o que mais vendia era o harmônio, né? Esse harmônio era o carro-chefe, né? O órgão de tubos era uma paixão, né? Até hoje, né? Para fazer um órgão de tubos é caríssimo. Tu ainda faz? Eu estou começando agora a fazer um chamado órgão múltiplo, que é um órgão eletrônico, híbrido, né? Que ele funciona eletronicamente, mas também ele tem a participação de parte mecânica, né? Ele funciona com ar, com tubos, que nem se fosse um órgão antigo, né? E o órgão múltiplo tem uma vantagem, ele se torna mais barato. Um órgão de tubos normal, para cada registro que tu vai botar, tu precisa no mínimo 61 tubos, né?
Esse nosso sistema funciona com 94 tubos. Então tu faz todos os registros com só 94 tubos. Lógico, vamos dar um tubo de 94 de madeira, 94 de metal, 94 de palheta, né? Mas eu consigo fazer um grande órgão com poucos tubos, né? Então um preço bem acessível, né? Em vez de gastar R$1 milhão no órgão de tubos, tu vai gastar 250 mil. Como é que é a sonoridade disso dentro dessa evolução tecnológica que existe nesse negócio? O som não muda, o som é exatamente o mesmo. Inclusive melhorou porque a velocidade da execução melhorou, né? Antigamente era muito lento, porque funcionava ar, tudo, então apertava a tecla. O ar ia até uma válvula, subia a válvula, né? Então você levava décimos de segundo, mas é tempo, né? Até que a nota soasse, né? Hoje é MIDI, é rápido. 2 fios fazem tudo, né? Tu aciona o relé, na hora sobe lá e o som fica melhor, lógico, mais rápido, né? Então tu pode ter velocidade. Nasceu dentro desse universo? Eu quando nasci, eu caí em cima de um órgão, né? Porque o meu pai, ele não tinha lugar na casa quando ele começou a fabricar, aí ele botava um órgão no quarto de um órgão no quarto do outro, não tinha espaço na empresa, né? Então praticamente um órgão dentro do quarto, né? Então eu já comecei cedo. Com que idade tu começou a tocar? 13 anos eu comecei com aula de piano, que era professora do meu pai, né? Dona Elza, né? E dali em diante eu fui para o órgão e tal, e gostei, né? E aí começava a tocar em casamentos, em festinhas. Eu e meu irmão abrimos um conjunto musical, que era o órgão, uma guitarra, meu irmão tocava guitarra, e bateria eletrônica. Naquela época a bateria eletrônica era novidade, ninguém tinha, né? Então nós chamávamos de trio Los Dos. Né? Los Dos. É por causa da bateria eletrônica. Né? Então, eram vocês dois mais a bateria, era o trio. E o baixista era o pedal, toca o pé, né? O pé faz o baixo. Quase um quarteto, então. Mas, bueno, nós tocava tudo que é casamento. Eu acho que Estância Velha eu toquei todos os casamentos naquele ano. Né? Impressionante. E apresentações famosas também. Sim, nós também ganhamos um concurso da FENAC, que é o concurso dos conjuntos musicais, tirou o segundo lugar, não tiramos o primeiro, né? E o Fernando tinha um júri do Silvio Santos, né, que nos convidou para até participar do programa do Silvio Santos, né? Nós tivemos o segundo lugar. E era só eu e ele contra os conjuntos, né? Imagina, eu e meu irmão. Fazia um estrago. Era curioso, pelo menos, né? Era bonito e curioso, né? Tocou também no aniversário, que foi Sesc Centenário da Imigração? Sesc Brau, né? Em 74, o meu pai tinha um stand na feira, né? E aí eu toquei na inauguração, eu tocava todos os dias, mas na inauguração eu toquei para o presidente da República, né? Ernesto Geisel, né? Até o Feijó tirou uma foto lá. Tá no livro do seu Feijó. E aí também no livro de Novo Hamburgo. Também no livro da história de Novo Hamburgo. Ô Fábio, impressionante essa, não só a sonoridade da família de vocês, mas sobretudo a versatilidade de vocês. Porque era um processo extremamente manual e os órgãos e os harmônios como um todo tinham um processo completamente diferente de fabricação. E vocês foram agregando a tecnologia também. Além de tudo, vocês são muito fuçador, né? Para desenvolver isso e chegar a esse ponto. Como é que foi esse processo ao longo da vida? A empresa passou por duas grandes provações, inclusive. Sim, né? a empresa do meu avô, né? Em 26 e 59. Né? 2 vezes, 2 grandes incêndios que dizimaram toda a empresa. Acabou com a empresa. Muito pedido aberto, que estava pronto já para ser entregue, que acabou. Né? Queimou tudo. A que tu atribui essa capacidade de, vamos de novo, de se reinventar, de a cada dia buscar mais? O amor pela profissão, né? Até hoje eu faço órgão não para ganhar dinheiro, mas por amor, eu gosto, é uma coisa que já me disseram, porque tu não vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, né? Mas eu adoro essa coisa de órgão, né? Lógico que a gente também fabrica outras coisas para universidades, equipamentos para a universidade fabrica, mas o meu amor é pela música, né? Inclusive nós estamos fazendo hoje um projeto, a gente vai terminar o final do ano agora, um projeto que vai ser um som digital analógico, ao contrário, né? Ele vai do comando digital para te acionar os teclados e tudo, né? Tu vai gerar som analógico, né? É o contrário do que as pessoas fazem geralmente, porque o som analógico é mais bonito.
Ele tem uma sonoridade diferente. Muito, porque tu imagina que o som sampleado, que é o digital, né? É como se pegasse uma faca e cortasse o som em pedacinhos. Ele é seco? Não, ele é pedacinho, tu corta, imagina. Tu pega. Então, quanto mais agudo, pior o som, né? Por causa da frequência que tu vai gerar esse sampleamento, né? E nós estamos voltando agora ao som analógico, quer dizer, a geração do som analógico, mas os comandos digitais para tornar mais barata a coisa, lógico, não ter mais fios e eliminar muita coisa. É o que a gente fala que a música dentro de um vinil é diferente com CD, por exemplo? Totalmente. É isso que tu está explicando para nós? Lógico, se botar o som do vinil é o som natural que tu tem. Tu tem esse ouvido absoluto? Não tenho ouvido absoluto, mas eu identifico perfeitamente, né, as frequências e notas, porque a gente afina muito o órgão, né, dos antigos, dos tubos, né, a gente tem que afinar, né, não é que nem o eletrônico que tu faz e já está afinado. Está configurado e ele não perde mais isso. O órgão não. Eletrônico, né? Mas o órgão de tubos tu tem que afinar por exemplo, as palhetas cada mês, né? O órgão pelo menos de 6 em 6 meses. É o uso e a falta de uso que vão modificar. Não, o que modifica o órgão de tubos é a temperatura. Porque tu imagina que tem um tubo dessa grossura e tu tem um tubo dessa grossura, né? Então, com calor e frio, os dois vão ter um coeficiente de dilatação diferente, né? Então o agudo desafina em relação ao grave. Então, se está muito frio, tu vai ter uma diferença de afinação, né? Se tu afinou no verão, no inverno ele vai estar diferente, né? Então, tu tem que dar um retoque, pelo menos, né? Ali nos anos 60, uma grande modificação causada, provocada pela Igreja Católica, que pressupõe o fim de uma série de coisas nas missas e na própria constituição das igrejas, né? E esse é um grande dano para esse negócio da família de vocês. Quero falar um pouquinho sobre isso e quero falar como é que é hoje, 2017, percorrendo o Brasil inteiro, modificando, consertando, reparando e modernizando estes órgãos de igrejas em todo o país. Hoje, numa conversa de peso, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já com Fábio Mora.